Vou te ensinar a fazer esse suplá super rápido, fácil, mega econômico e você pode produzir em até 1 hora. Para fazer esse suplá, eu vou utilizar o barbante número 6 da marca Euro-Roma na cor mostarda. Todos os meus trabalhos são feitos com fio 6. Vou utilizar também a agulha 3,5. O meu ponto é um ponto muito apertado. Para peças maiores, como tapetes, trilho de mesas, eu gosto de utilizar a agulha 4. É ideal para mim porque aí as minhas peças não ficam tão pequenas. Mas para suplá, eu gosto de utilizar a 3,5. Então aqui nesse suplá eu utilizo a 3,5. Quem quiser fazer com a 4 utilizando o fio 6 também vai dar certinho, tá? Agora, quem utilizar fio 8, aí tem que fazer algumas adaptações, porque fio 8 e agulha 4, o seu ponto ele vai ficar maior, né? O seu trabalho, a sua peça, ela vai crescer mais rápido, então tem que ser feita adaptações caso você utilize o fio 8. Então, aqui nós vamos utilizar o fio 6 e a agulha 3,5. E bora pro passo a passo. Então, vamos começar aqui, ó, com o nosso anelzinho mágico. Apoio aqui, ó, uso o meu dedão aqui, ó, pra segurar, apoiar esse fio, deixo um espacinho aqui, tá? Dou a volta aqui por trás dos meus dedos e aqui eu vou precisar fazer, ó, um X, tá? Uso aqui o meu dedão como apoio novamente para segurar aqui nessa marcação. E aqui, ó, deixo essa cordinha pra trás, uso esses 2 dedos apenas pra apoiar e segurar o meu fio. Não deixem aqui muito apertado, senão vocês não conseguem passar com a agulha aqui, tá? Precisamos aqui, ó, vir com a agulha debaixo do primeiro fio. Vou pegar aqui o meu segundo fio e vou passar por baixo do primeiro. Vou virar aqui, ó, a minha mão. Vou deixar a minha agulha aí um pouco pra frente. Vou pegar aqui o mesmo fio. Não pego esse daqui, tá? Pego esse primeiro fio. Então, venho aqui, ó, puxo ele e eu preciso passar ele por dentro dessa voltinha. Aqui nós fechamos o nosso anelzinho mágico, já temos o nózinho aqui. Não desfaçam aqui, ó, essas voltinhas, tá? Se vocês desfazerem isso daqui, vai desfazer o nosso anelzinho mágico. E não virem aqui o anelzinho, ó, dessa forma e trabalhem do lado de cá. Eu já fiz isso, tá, gente, no meu início. Se vocês trabalharem do lado de cá, o anelzinho não funciona, tá? Então, ele tem que ficar assim. E a gente vai trabalhar aqui, ó, em cima dessas 2 correntinhas, sempre pegando as 2, tá? Então, aqui, isso daqui é o nosso nózinho, ele não é contado como correntinha, tá? Vou utilizar ele apenas para dar altura na minha peça. Vou vir aqui e vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas aqui. 2 correntinhas é a altura do meu ponto alto, tá? Vou fazer mais uma correntinha para servir de separação. Então, eu tenho 2 correntinhas aqui e uma correntinha de separação. Dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do meu anelzinho mágico e vou fazer um ponto alto. Fechei o meu ponto alto, então aqui eu fiquei com um ponto alto e uma correntinha de separação, um ponto alto. Então, temos 2 pontos altos separados por uma correntinha de separação. Nós precisamos colocar dentro do nosso anelzinho mágico 12 pontos altos separados por uma correntinha de separação. Então, aqui a gente continua uma correntinha de separação, dou uma laçada na minha agulha, volto dentro do meu anelzinho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, dou uma laçada na agulha, venho dentro do meu anelzinho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do meu anelzinho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do meu anelzinho e faço mais um ponto alto. Vamos continuar até completar 12 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, meninas, eu tenho 9 pontos altos separados por uma correntinha. O meu fiozinho aqui, ó, tem um pouquinho só de espacinho. Não cubram, não escondam esse fiozinho aqui agora, tá? Porque nós precisamos dele para finalizar aqui o nosso anelzinho, puxar o nosso anelzinho. Então, vocês podem vir bem devagar, ó, e puxar aos poucos. Se vocês puxarem de uma vez,
vai fechar completamente o trabalho de vocês. Então, puxem só um pouquinho e aos poucos, ó, pra ajustar e vocês terem aqui mais espaço pra fazer aqui os outros anelzinhos, tá? Então, aqui eu tenho 9 pontos altos, uma correntinha de separação, dez pontos altos, uma correntinha de separação, 11 pontos altos, uma correntinha de separação, venho aqui e faço 12 pontos altos. Vou deixar aqui, ó, esse fio mais frouxo, porque se eu deixar ele bem rente e ele soltar aqui, desfaz todos os meus pontos, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui o nosso anelzinho. A gente pega aqui essa pontinha, segura os outros fios aqui, ó, e a gente aperta. Aqui vocês podem fechar ele bem, tá? Tá bem fechadinho. Não vou dar acabamento agora nesse fio, vou deixar esse fio aqui atrás. Volto aqui com a minha agulha. Ajusto esse fio novamente aqui. E aqui eu fiz só o meu ponto alto, eu não fiz a minha correntinha de separação. Então, eu venho, faço uma correntinha de separação. Aqui eu trabalhei subindo apenas 2 correntinhas, né? Quem trabalhou subindo 3 correntinhas vai entrar na terceira correntinha. Eu trabalhei subindo 2 correntinhas, venho na primeira, segunda correntinha, introduzo a minha agulha dentro da segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, que é passar o meu fio dentro dessa primeira correntinha e dentro da segunda correntinha. Então, aqui eu tenho um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, entre esses 2 pontos altos. Aqui, ó, vou introduzir a minha agulha dentro desses 2 pontos altos e vou fazer mais um ponto baixíssimo, que eu vou puxar esse fio e vou passar aqui novamente dentro dessa voltinha. Então, aqui eu tenho outro ponto baixo. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas, 1, 2. Quem tá acostumado a trabalhar com 3, pode subir 3, tá? Aqui eu gosto de trabalhar com 2. Dou uma laçadinha aqui, ó, na minha agulha, vou voltar dentro do mesmo espacinho e vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Totalizando assim 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Vou fazer uma correntinha de separação, dou uma laçada na agulha, venho para o próximo espacinho entre os pontos altos aqui, ó, e vou, ó, fazer mais os 2 pontos altos aqui dentro, ó. Eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha, venho dentro do mesmo ponto alto e faço mais um ponto alto, totalizando assim 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada na agulha, vou para o próximo pontinho, faço um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, essa voltinha, meninas, ela é toda desta forma, tá? 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, separados por uma correntinha de separação. 2 pontos altos aqui, uma correntinha de separação, dou uma laçada na agulha, venho dentro do próximo espacinho e faço novamente meus 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, tá? Então, essa voltinha é toda da mesma forma, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Nós vamos seguir fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha dentro do mesmo espacinho, ó, até chegar aqui no finalzinho, ó. Uma correntinha de separação, último espacinho aqui, ó, porque aqui eu já tenho os meus 2 primeiros pontos altos do início, né? Então, aqui, ó, fiz aqui minha correntinha de separação, venho aqui dentro, ó, e vou fazer os meus 2 pontos altos. Um ponto alto, dou uma laçada na agulha, volto dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, uma correntinha de separação, agora nós vamos fechar aqui e finalizar essa segunda carreirinha. Então, eu venho aqui, ó, fiz uma correntinha, 2 correntinhas, vou vir dentro da segunda correntinha que eu fiz, vou introduzir aqui a minha agulha dentro dela, vou passar dentro dessas 2 laçadinhas fazendo o meu ponto baixíssimo. Fechando aqui essa carreirinha. Então, aqui, ó, já fechamos a nossa segunda carreirinha. Venho aqui, ó, entre esses 2 pontos altos que nós fizemos juntos
e vou fazer um ponto baixíssimo, porque aqui eu vou caminhar em pontos baixíssimos até chegar dentro, ó, do meu próximo espacinho. Então, venho aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Então, aqui, né, eu fechei com um ponto baixíssimo, caminhei aqui com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo aqui dentro para chegar dentro do espacinho. Vamos subir novamente 2 correntinhas. Aqui ele vai dar altura de um ponto alto, dou uma laçada na agulha, vou colocar aqui, ó, mais um ponto alto aqui dentro. Então, temos 2 pontos altos, dou uma laçada na agulha, dentro do mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto alto. Totalizando assim, 3 pontos altos agora dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, uma laçada na agulha, venho no próximo espacinho, ó, ficou 2 pontos altos aqui, no próximo espacinho entre eles, vou colocar aqui dentro mais 3 pontos altos. Um ponto alto, dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos, dou uma laçada na agulha, dentro do mesmo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo espacinho, entre os 2 pontos altos juntos, tem um espacinho. Venho dentro desse espacinho e vou colocar aqui dentro mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aí eu vou pro próximo espacinho. Então, meninas, essa terceira volta, ela é toda nessa mesma sequência. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui na voltinha de baixo, nós fizemos 2 pontos altos separados por uma correntinha. Nessa terceira volta, nós vamos fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a nossa volta até chegar aqui, ó. Fiz aqui 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a minha volta. Deixei o último aqui para fazer com vocês. Então, aqui, ó, fiz 3 pontos altos, uma correntinha de separação, dou uma laçadinha aqui na minha agulha, venho aqui, ó, dentro do último espacinho e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho na segunda correntinha, 1, 2, venho dentro da segunda correntinha e faço meu ponto baixíssimo e fecho aqui essa terceira carreirinha. Venho aqui, ó, entre o primeiro, aqui, ó, entre os 2 pontos aqui, ó, venho aqui entre os 2 pontos altos, faço mais um ponto baixíssimo aqui, que eu vou caminhar com essa linha, vou caminhar com esse fio aqui, ó, até chegar dentro desse espacinho. Então, um ponto baixo aqui, ó. Venho dentro do próximo, mais um ponto baixo e mais um aqui dentro, ó. Porque eu preciso ficar dentro desse espacinho. Vou subir aqui as minhas 2 correntinhas, 1, 2. Dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do mesmo espacinho e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer um leque, tá? Fiz 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, vou fazer uma correntinha, dar uma laçada na agulha e dentro do mesmo espacinho vou fazer mais 2 pontos altos. 1, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, aqui a gente fica com um leque, tá? Que são aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Ou seja, 4 pontos altos dentro, né, do mesmo espacinho separado por uma correntinha, tá? Então, isso daqui totaliza o nosso leque. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui, ó, pro próximo espacinho e vou repetir novamente. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, não pode esquecer da correntinha de separação. E dentro do mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Totalizando assim, ó, nosso leque. Então, temos 2 leques. Uma correntinha de separação. Dou uma laçadinha na minha agulha, vou pro próximo espaço aqui, ó, e vou fazer o meu leque novamente. Um ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho,
Uma correntinha de separação, dentro do mesmo espacinho eu vou colocar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, meninas, nós vamos seguir desta forma nesta fileira, tá? Então, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Ou seja, essa carreirinha é toda de leque, tá? Então, vocês vão seguir aí até chegar aqui, ó, no nosso último espacinho, tá? Fiz aqui minha correntinha de separação, dou uma laçadinha na agulha, vou vir aqui, ó, no meu último espacinho e vou fazer o meu leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, vou vir aqui na segunda correntinha, fazer o meu ponto baixíssimo e fechar aqui essa carreirinha. Vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, entre, né, aqui os meus pontos altos, vou caminhar aqui em pontos baixíssimos até, ó, aqui, ó, um ponto baixíssimo, né, ao lado do ponto que eu fiz, vou caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos até dentro do meu leque. Então, fiz só 2 pontos baixíssimos aqui, ó, pra chegar dentro do meu leque, né? Fechei com um ponto baixíssimo aqui, caminhei um ponto baixíssimo aqui, outro ponto baixíssimo aqui, tá? Vou subir dentro do meu leque aqui, ó, tá vendo? Aqui é o meu leque. Vou subir aqui, ó, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e dentro do leque, novamente, vou fazer, ó, mais um ponto alto. Fiz 2 pontos altos dentro do meu leque, vou fazer uma correntinha de separação, dar uma laçadinha na agulha, vir no próximo espacinho entre os leques, vou fazer mais 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho dentro do próximo leque. Dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho entre os leques, nesse espacinho entre os leques, vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou dentro do espacinho do meu leque. Lembra que a gente separou com uma correntinha aqui o nosso leque? Então, é essa correntinha que dá a separação, ó, para dar o buraquinho do nosso leque, o espacinho do nosso leque, a gente conseguir fazer dentro do leque os 2 pontos altos, ó. Uma correntinha de separação, dentro do próximo espacinho, 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho é dentro do meu leque. Meninas, essa carreirinha é toda dessa forma, tá? 2 pontos altos separados por uma correntinha de separação dentro do leque e nos espacinhos do leque. Então, todo espacinho que eu tenho entre os leques e dentro do leque vai ser de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, meninas, ó, toda a minha voltinha com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Deixei aqui, ó, o último pontinho para fazer com vocês. Fiz uma correntinha de separação, dou uma laçadinha na minha agulha, venho dentro do último espacinho e faço 2 pontos altos. Vou fechar agora a minha carreirinha, uma correntinha de separação. Dentro da segunda correntinha, eu introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó, até chegar no próximo espacinho. Aqui é entre os 2 pontos altos. Fiz um ponto baixíssimo, venho dentro do próximo espacinho e faço um ponto baixíssimo aqui. Vou subir aqui dentro do próximo espacinho 2 correntinhas, dar uma laçadinha aqui na minha agulha e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Ou seja, totalizando aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, laçada na agulha, 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho.
uma correntinha de separação, laçada na agulha, próximo espacinho, um ponto alto, 2 pontos altos, laçada na agulha, 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, essa carreirinha vocês vão seguir fazendo desta forma. 3 pontos altos em cada espacinho separado por uma correntinha. Então, vocês vão seguir, ó, por toda a volta de vocês aí, até chegar nesse espacinho, tá? Cheguei aqui, ó, falta um espacinho aqui, meu último espacinho, uma correntinha de separação, laçadinha na agulha e vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos juntos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação e eu vou fechar aqui essa nossa voltinha. Uma correntinha, 2 correntinhas. Vou introduzir aqui a minha agulha dentro da segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, passando dentro da primeira e dessa segunda voltinha correntinha. Vou caminhar aqui, ó, entre os pontos altos com ponto baixíssimo, até chegar no meu próximo espacinho. Um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, dentro do espacinho eu também faço um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2 correntinhas, dar uma laçada na agulha e aqui dentro do mesmo espaço eu vou colocar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui dentro nós temos 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vou para o próximo espacinho e vou fazer novamente um bloquinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Meninas, esta fileira, esta carreira, ela é uma carreira de repetição dessa daqui que nós acabamos de fazer embaixo, tá? Então, aqui vão ser 2 carreiras, ó, iguais de 3 pontos altos, tá? Então, nós acabamos de fazer uma carreira de 3 pontos altos separados por uma correntinha. A próxima aqui também será de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Vocês vão seguir aí novamente essa carreirinha de repetição, tá? Então, aqui nós ficamos com uma carreira de 3 pontos altos e aqui também nós vamos ficar com uma carreira de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos, vou aqui fazer uma correntinha de separação, vim aqui na minha segunda correntinha e vou fechar essa carreirinha aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós ficamos com as duas últimas carreiras aqui de 3 pontos altos. Vou caminhar aqui, ó, entre aqui, ó, cada ponto, tá, meninas? Vou caminhar entre os pontos altos aqui, com pontos baixíssimos, até chegar no meu próximo espacinho. 2, aqui, ó, 3. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas, vou dar uma laçada na minha agulha dentro do mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Formando aqui, então, novamente o nosso leque. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, nosso leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação dentro do mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, nosso leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, aqui nós temos novamente o nosso leque. Então, essa voltinha, meninas, toda essa carreira será de leques, tá? Então, nós vamos seguir, vocês vão seguir dessa forma aqui, ó, por toda a nossa volta, até chegar aqui, ó, no nosso último espacinho, tá? Aqui, então, ó, o meu último leque, vou fazer aqui uma correntinha de separação e vou aqui, ó, 1, 2. Na minha segunda correntinha, vou vir, vou fechar essa carreirinha aqui com ponto baixíssimo,
Vou caminhar aqui novamente com ponto baixíssimo até dentro do meu leque, ó. 1, 2. Dentro do meu leque eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui dentro do meu leque. Totalizando aqui 2 pontos altos aqui dentro do meu leque. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 2 pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. 2 pontos altos juntos no meu espacinho. Uma correntinha de separação dentro do meu leque. 2 pontos altos. Um ponto alto. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo espacinho, 2 pontos altos. Então, essa carreirinha, ela será toda desta forma, tá? 2 pontos altos separados por uma correntinha dentro de cada leque e nos espaços entre os leques, tá? Então, vocês vão seguir aí por toda a nossa volta, fazendo 2 pontos altos separados por uma correntinha dentro do leque e nos espacinhos do leque, tá? Então, essa carreirinha, ela é toda em 2 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha de separação e vou fechar aqui a minha carreirinha. 1, 2. Na segunda correntinha, entro, fecho com ponto baixíssimo. Fechei aqui a minha carreirinha. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até chegar no meu próximo espacinho. Cheguei no próximo espacinho, vou subir 1, 2, 2 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. 2 pontos altos, uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Essa carreira, ela será uma carreira de repetição. Aqui embaixo, na carreira anterior, nós fizemos 2 pontos altos por toda a volta separados por uma correntinha. Essa nossa próxima volta aqui também será toda de 2 pontos altos separados por uma correntinha de separação. Fiz aqui toda a minha volta de 2 pontos altos separados por uma correntinha, fiz uma correntinha de separação, venho aqui na segunda correntinha e vou fechar aqui essa carreirinha com ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo até o próximo espacinho. Aqui eu já quero mostrar pra vocês, então nós ficamos com 2 carreiras de 2 pontos altos seguida. Aqui eu quero mostrar pra vocês que a minha peça aqui, ó, ela começou a dar um emborcadinho bem levinho, mas começou a dar um emborcadinho. Agora, nessa próxima aqui carreira, a minha peça, ela vai emborcar mais ainda, tá? Ela vai emborcar aqui, ó, beiradinha, eu vou mostrar pra vocês. E é normal, tá? Porque com essa voltinha aqui que nós vamos fazer, ela vai emborcar mais e na próxima, depois dela, que é a última carreira de pontos pra ir pro bico, aí a minha peça, ela volta e fica retinha. Então, não se preocupe se de vocês começarem a emborcar também, tá? Vamos subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas laçadas na agulha, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, então aqui eu fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais 2 pontos altos. Meninas, esta carreirinha também será uma carreirinha de repetição das outras 2, tá? Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3 carreiras seguidas de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, essa daqui é a mesma sequência das 2 anteriores. 2 pontos altos separados por uma correntinha. Finalizei aqui mais uma carreira de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fechar ela, uma correntinha de separação. Venho aqui na minha segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo essa correntinha, essa voltinha. Venho aqui e ando com pontos baixíssimos até o próximo espacinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês, porque eu falei que a minha peça, ela emborcou, tá vendo? Ela emborca bem, né?
uma voltinha, essa última voltinha ela emborca. E aí agora nós vamos fazer a nossa última volta aqui antes do bico, tá? Vamos subir aqui, ó, duas correntinhas laçada na agulha e aqui dentro eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos ao total. Totalizamos aqui, né, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Um ponto alto, mesmo espacinho, 2 pontos altos, laçada na agulha, mesmo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E vocês vão seguir desta forma por toda a nossa volta, meninas. Essa volta é uma volta com 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Fiz aqui, meninas, toda a minha volta com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou vir na segunda correntinha e vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Aí aqui, ó, falei pra vocês que a peça ela se ajusta toda aqui na última fileira, tá? Então aqui, ó, não se preocupem que aqui ela fica retinha nessa última fileira de 3 pontos altos. Agora nós vamos para o nosso bico, tá? O nosso bico são apenas 2 carreiras, tá? Então aqui, ó, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui entre os meus pontos altos até o próximo espacinho. Mais um ponto baixíssimo aqui, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou vir aqui no próximo espacinho, vou puxar o meu fio, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Não um ponto baixíssimo, ó, um ponto baixo que eu fiz. Subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no meu próximo espacinho e, ó, puxo e faço aqui, ó, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho para o próximo espacinho sem dar nenhuma laçadinha na agulha, ó. Puxo meu fio, subo aqui, ó, com as duas aqui e fecho, fazendo aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Subo aqui, ó, fico com 2 argolinhas, puxo e fecho as duas. Isso é um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Próximo espacinho, vou fazer aqui o meu ponto baixo. E vocês vão seguir desta forma, fazendo 4 correntinhas e fechando aqui com ponto baixo no próximo espacinho por toda a voltinha. Cheguei aqui, meninas, ó, no finalzinho, fiz as minhas 4 correntinhas, vou vir nesse espacinho aqui, ó, antes da minha última correntinha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fiz as minhas 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, no pezinho aqui, ó, não é dentro da correntinha, é no pezinho mesmo aqui, ó. E aí, vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixíssimo. Vou juntar aqui pra poder fechar aqui toda a minha carreirinha. Eu fechei com ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, dentro da minha argolinha e vou fazer mais um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas aqui, subir aqui as minhas 2 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos altos. Eu preciso colocar, vou puxar aqui só para ajustar, eu preciso colocar aqui dentro dessa argolinha de correntinhas 7 pontos altos. Aqui nós temos 2, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, 6 pontos altos e 7 pontos altos.
Quem estiver fazendo com fio 8 ou, né, agulha 4, pode ser que aqui comece a embabadar depois que vocês comecem a fazer aqui uma quantidade boa. Então, é só diminuir aqui a quantidade. Tenta fazer com 6 ou tenta fazer com 5, quem estiver usando fio 8, tá? Fiz aqui os meus 7 pontos altos. Vou vir aqui na minha próxima correntinha, não dou nenhuma laçada na agulha. Venho aqui na próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu dou uma laçada na agulha, venho na próxima correntinha e vou fazer a sequência novamente de 7 pontos altos aqui dentro da minha correntinha. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui dentro da minha correntinha. Vou vir direto na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, vou para a próxima correntinha aqui, vou fazer novamente a minha contagem de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui dentro da minha correntinha. Venho para a próxima correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, vou para a próxima correntinha aqui, espaço da correntinha, e vou fazer aqui meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos dentro da minha correntinha. Vou direto para o próximo espaço de correntinha e fecho aqui, ó, com um ponto baixo. Laçada na agulha e venho novamente fazendo a minha sequência de 7 pontos altos. Então, o nosso bico aqui, ele vai ser todo nessa sequência, tá? É só vocês seguirem aí. 7 pontos altos, vou para a próxima correntinha e fecho aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, já vou para a próxima correntinha e faço 7 pontos altos. Direto para o próximo espacinho, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, vou para o próximo espacinho aqui e faço mais 7 pontos altos. E assim nós vamos fazer por toda a nossa volta. E aí nós finalizamos aqui, né, a nossa peça. Eu vou mostrar para vocês só como eu faço o meu arremate. Meninas, fiz toda a minha volta aqui, ó. E aqui no fechamento eu vim mostrar pra vocês. Fiz aqui, ó, fiz aqui a minha última fileira, né, de pontos altos, 7 pontos altos. E sobrou uma correntinha aqui no meio entre o primeiro aqui que eu fiz, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Então, depois dos 7 pontos altos, a gente faz, então, né, na próxima correntinha, o ponto baixo, não é isso? Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou vir dentro da minha correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui, ó, vou olhar aqui, ó, 1, 2. Na segunda correntinha que eu subi, eu vou introduzir aqui a minha agulha dentro da correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui nós terminamos, né, a nossa peça. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu, Ariane, finalizo, tá? Vou deixar aqui um espacinho legal, ó, pra poder, né, finalizar. Venho aqui, ó. Vou puxar aqui o meu fio. E aí, eu vou voltar novamente. Puxei o meu fio todo pra cá, né? Vou vir aqui, ó. Dentro aqui da correntinha aqui do ponto alto. E vou passar minha agulha aqui, ó. E vou puxar esse fio aqui, ó, pra trás. Então, aqui, ó, meu fio tava aqui pra frente. Vim aqui, puxei o meu fio dentro da correntinha pra trás. Vou virar aqui a minha peça. Vou descer aqui, eu gosto de descer um pouquinho com o fio. Então, aqui, ó, dentro de algum espacinho aqui de correntinha, eu vou passar minha agulha por dentro. Vou puxar o meu fio. Puxei meu fio pra trás. Vou separar aqui, ó, o meu fio.
Separei aqui o meu fio. Vou vir aqui dentro de qualquer outra voltinha do mesmo, né? Na mesma fileira aqui descendo. E vou puxar uma perninha desse fio. Aqui eu vou fazer a minha primeira laçadinha. Nessa primeira laçadinha eu não puxo muito pro nosso ponto ele não repuxar. Se vocês puxarem muito aqui, o ponto de vocês vai repuxar e vai juntar. Então, dei a primeira laçadinha. Agora eu vou fazer aqui a outra laçadinha, né? Pra dar o meu nozinho, pra formar o meu nozinho. Aí eu venho, aperto aos poucos pra não repuxar. E na hora que eu vejo que não repuxou, eu, ó, aperto bem aqui o meu nó. Deu nó aqui com o barbante, ele não solta, tá? E aí eu venho e corto aqui bem rente ao meu nozinho, ó. Pra fechar aqui e finalizar a minha peça. Lembram do anelzinho mágico? Eu não cortei aqui, ó. Eu vou ver se eu junto aqui, apertar aqui pra juntar mais um pouquinho. E aí eu vou fazer da mesma forma. Vou vir aqui, vou separar aqui, ó, o meu fio. Venho dentro de alguma correntinha aqui mais próxima. Dentro da correntinha mais próxima aqui dele mesmo, ó, eu vou puxar um fio aqui para um lado e vou dar aqui o meu nozinho do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, tá? Então aqui dou uma apertadinha, que já dá pra apertar mais porque já tá pronto. E aqui, ó, meu segundo lacinho formando o meu nó, corto bem rente a peça, aqui atrás da minha peça, né? E aqui à frente. A frente da nossa peça, ela fica com os pontos, ó, bem legíveis, certinhos. E atrás, né, ficam os pontos mais quadradinhos, ó, dá pra ver que é bem diferente, tá vendo? O meu suplá, ele ficou com 35 centímetros.